Minha irmã me adicionou sem querer ao grupo secreto da família. 47 mensagens, mãe. Garanta que ela não perceba. Eles não sabiam que eu já estava no escritura. Uma mensagem interrompeu o Natal deles. Às 23h17 de uma terça de dezembro chegou a notificação. Brooke te adicionou ao grupo da família. Presumi que fosse engano. Minha irmã Brooke, de 31 anos, adiciona pessoas por engano em grupos desde que existe tecnologia. Achei que ela perceberia em 30 segundos e me tiraria. Deixei o celular virado para baixo no criado mudo e voltei ao livro. Ele vibrou de novo, e mais 3 vezes em seguida. Peguei o celular. O grupo estava ativo. Era planejamento de Natal. Emoji de árvore da Brooke, mensagem do Nathan sobre o presunto e minha mãe perguntando da toalha de mesa. Logística normal de feriado. Rolei a tela para cima para ver há quanto tempo a conversa ocorria e senti aquela desorientação típica de mudanças repentinas de contexto. O grupo estava ativo desde outubro. 47 mensagens. Comecei a rolar. Mensagem 6. Nathan perguntou se o dia 23 ainda servia para todos. Mensagem 11. Minha mãe confirmou que encomendou outro peru, pois o anterior foi pequeno. Mensagem 19. Brooke enviando print de papéis de presente da Amazon. Esse ou o craft com barbante? Normal, aconchegante. Um feriado sendo construído com carinho. Então, mensagem 24. Minha mãe, Diane. Certifique-se de que ela não saiba a data escolhida. Meu nome verdadeiro, não apelido. Ela. Li 2 vezes, atentando à gramática. Não é para evitar confusão ou checar datas. É para ela não descobrir. Continuei rolando. Mensagem 27, Nathan. Só fale a data errada pra ela, como no ano passado, se ela perguntar. Mensagem 29, emoji rindo. Meu pai. Deixei o celular no edredom e peguei de novo. Tirei print de todas as mensagens. Da 1 até a 47, totalizando 17 prints. Enviei por AirDrop para meu laptop e salvei numa pasta chamada Dezembro. Voltei para a mensagem 31, Nathan. A finalização da venda é no dia 26. Só mantenha ela afastada até lá. Li 3 vezes. Fechamento. Conheço essa palavra. Trabalho com gerenciamento de projetos de construção, leio plantas e analiso contratos. Eu conheço o vocabulário de transações que envolvem bens imóveis. Fechamento imobiliário envolve comprador, vendedor, empresa que cuida da transferência do imóvel e transferência de escritura. Fechamento significa que alguém estava vendendo algo, e precisava que eu não soubesse disso. Minhas mãos estavam completamente firmes e lembro de perceber isso porque me surpreendeu. Eu não estava tremendo. Eu não estava em pânico. Eu estava operando naquela calma específica de quem está sob pressão de alguém que acabou de perceber que o chão era diferente do que pensava há muito tempo e agora está fazendo as contas. Entrei no site do cartório do condado às 2h04 e digitei o endereço. 412 Sycamore Street. Preciso falar da Casa Amarela antes de contar o que descobri. O número 412 da rua Sycamore pertencia à minha avó, Eleanor Nan Grant. Tábuas de madeira amarelo claro, varanda ao redor da casa, um bordo no jardim da frente que em outubro ficava tão vermelho que parecia desafiar o céu. Nan morou lá por 41 anos. Ela criou minha mãe e as 2 irmãs dela naquela casa. Cultivou uma horta de tomates que gerou disputas na vizinhança e mantinha um galo de cerâmica no balcão, tão antigo que deixou um círculo limpo nos azulejos. Nan morreu há 3 anos, em novembro, 4 dias antes do Dia de Ação de Graças. Aos 81 anos, ela esteve doente por 2 anos e piorou nos últimos 6 meses. Numa manhã de terça-feira, como eu estava na cidade a trabalho e sentei com ela, ela ficou em silêncio e não voltou mais. Segurei sua mão. Vou ser precisa sobre esse detalhe porque é importante para o que vem depois. Eu estava lá, mas minha mãe não, pois tinha voltado para casa na noite anterior porque tinha horário no cabeleireiro de manhã. Meu irmão Nathan estava em Phoenix. Minha irmã Brooke estava na sala de espera, no celular. Estava eu e Nan na janela que dava para o estacionamento do hospital, e ela se foi do jeito que as pessoas vão quando estão prontas, sem drama, sem aviso, entre uma respiração e outra. 8 anos antes de morrer, Nan me pediu para ir ao escritório do advogado dela. Eu tinha 26 anos, recém-chegada a Asheville. Mergulhei no meu primeiro grande trabalho de gerenciamento de projetos. Sempre cansada e com a roupa sempre acumulada. Nan me ligou numa quarta à noite e disse no tom firme de sempre: preciso que venha sábado. Escritório do Leonard. 10 horas. Leonard Shaw era advogado da Nan e cuidava dos assuntos dela há 20 anos. Homem quieto e preciso, na casa dos 60 anos usava gravata borboleta e tinha um escritório tão organizado que transmitia confiança. Sentei na cadeira diante da mesa dele numa manhã de sábado em outubro e o vi deslizar 2 documentos para mim, uma escritura e uma carta manuscrita da Nan. Era uma escritura simples de cessão de direitos sobre o número 412 da rua Sycamore, já registrada no cartório, para Diane Patricia Grant, minha mãe, e Audrey Elizabeth Grant, tornando-nos coproprietárias em partes iguais. Sua
avó queria garantir sua participação no imóvel, disse Leonard. Ela continuará morando lá, sem mudanças no dia a dia, mas quando chegar o momento, você terá legitimidade para reivindicar sua parte. Perguntei à vovó sobre isso depois, na cozinha, entre o galo de cerâmica e xícaras de chá açucaradas. Ela acenou, indicando que não explicaria, e afirmou: eu conheço minha família. Eu queria que você tivesse algo do qual eles não pudessem te convencer a abrir mão. Eu não sabia o que ela queria dizer com isso. Não naquela época. Eu não contei para minha mãe. A vovó me disse para não contar. Eu deveria ter entendido naquele momento exatamente o que aquela orientação significava. Agora eu entendo. A escritura abriu devagar no site do cartório, mostrando uma digitalização granulada e inclinada, típica de documentos antigos. Precisei ampliar 2 vezes para ler o texto. Escritura de cessão de direitos, assinada há 8 anos. Registrada no cartório de registros de Wake County. Beneficiárias: Diane Patricia Grant, Audrey Elizabeth Grant, coproprietárias, cada uma com sua fração ideal. Li 4 vezes, como quem precisa confirmar algo já sabido antes de aceitar como real. Meu nome estava na escritura. Seja lá o que eles estavam vendendo em 26 de dezembro, eles estavam vendendo algo que era metade meu. Fechei o laptop. Fiquei sentada no escuro do meu apartamento por cerca de 4 minutos intensos. Depois, abri o navegador, pesquisei advogada imobiliária em Asheville, NC e anotei 3 nomes. Ia precisar de um deles de manhã. Consegui falar com Marcus Ellison, do escritório Ellison & Park Property Law. Um advogado especializado em litígios imobiliários de 47 anos que, segundo o site, tem 21 anos de experiência em disputas de propriedade, problemas de titularidade e litígios sucessórios no oeste da Carolina do Norte. A assistente dele me atendeu às 9h06, expliquei a situação de forma precisa e organizada, como faço profissionalmente. Escritura, data, grupo de mensagens, fechamento. Ele ficou em silêncio. Você é coproprietária registrada, disse. Sim, então esse fechamento não ocorre sem você. Sua assinatura não é opcional, é estrutural. Uma empresa de seguro de título não vai assegurar uma transferência de propriedade com participação na propriedade não resolvido. O banco do comprador não vai liberar o financiamento. Ele fez uma pausa. Você tem uma cópia da escritura? Eu baixei do site do cartório do condado ontem à noite. Ótimo. Não entre em contato com sua família ainda. Quero analisar todo o registro primeiro e ter certeza de que não há mais nada arquivado que possa complicar sua situação. Outra pausa. Senhorita Grant, você sabia que essa propriedade estava à venda? Não, você não recebeu oferta para vender sua parte. Nenhum contato de corretor, empresa de seguro de título ou advogado? Nada. Ouvi ele dizer: tudo bem, me dê até o fim do dia. Anotei as palavras dele no meu caderno de trabalho, aquele de espiral para projetos. Sua assinatura é estrutural, não opcional. Sublinhei isso 2 vezes com régua. Esperei. Às 4h47 da tarde, minha mãe me mandou um PDF por e-mail sobre inventário, limpeza e documentos. No corpo: oi, querida. Só alguns papéis de rotina do trust da vovó. Nada complicado. Assine e devolva antes do dia 24, se possível. Com amor, mamãe. Abri o anexo. 11 páginas. Página 1. Escritura de venda da rua Sycamore, 412, transferindo a propriedade para Gerald Voss por $265 mil. Pesquisei esse endereço e valor de venda no Zillow. Imóveis similares na Sycamore estavam entre $310 mil e $340 mil. Alguém vendeu uma casa de pelo menos $310 mil por $265 mil. Página 4. A linha da minha assinatura, sinalizada com aba amarela de kit de papelaria. Reconheci a letra da Brooke com seta e aqui. Página 5. Demonstrativo de distribuição. A divisão de para onde iriam os $265 mil depois dos custos de fechamento. Taxas de corretagem e impostos. Uma conta. Conferi os 4 últimos dígitos do número de roteamento com um comprovante de depósito que eu tinha recebido anos atrás, referente a um reembolso de despesas da casa que dividíamos da minha mãe, da conta dela. Eles criaram um documento legal, usaram uma etiqueta amarela de um kit comprado na Target pela minha irmã, colocaram meu nome na assinatura de uma escritura que transferia a minha participação numa propriedade de mais de $300 mil, e todo o valor foi para a conta dela. Meu nome assinado, longe do dinheiro. Eles queriam que eu abrisse mão da herança sem receber nada. Enviaram com o assunto, patrimônio, documentos de encerramento. Chamaram de rotina e pediram devolução até dia 24, achando que eu não leria. Liguei para Marcus Ellison e encaminhei o PDF para ele antes mesmo de terminar de processar o que eu estava vendo. Marcus retornou a ligação às 6h18 da noite. Revisei tudo, ele disse. A voz dele tinha uma qualidade particular. Não estava alarmada, mas era séria, do jeito de alguém que já viu muita coisa e está descrevendo exatamente o que vê. O documento de venda que sua mãe enviou está incompleto do ponto de vista legal. Ele não pode transferir a propriedade com título regular sem a sua assinatura reconhecida em cartório e o reconhecimento do valor pago, ou seja, eles precisariam te pagar algo oficialmente pela sua parte. O demonstrativo de pagamento não mostra nada indo para mim. Eu sei. Isso não é um erro administrativo, senhorita Grant.
Isso é uma escolha estrutural. Se é fraude ou exploração financeira de idosos, já que o patrimônio era da Nance, depende de mais fatores que preciso pesquisar. Mas digo claramente, não assine o documento nem responda ao e-mail. Pausa rápida. Para mais histórias como essa com melhor qualidade, acesse meu Spotify na descrição. Encaminhe os dois para mim e entro em contato direto com a empresa que cuida do título do imóvel. O que isso faz com a conclusão da venda? Paralisa. Se a empresa de títulos sabe de disputa sobre a participação na propriedade, não pode assegurar a transação. Sem seguro, não há financiamento nem fechamento. Ele fez uma pausa. Você quer impedir isso? Lembrei da casa amarela, da varanda, do bordo em outubro e da voz da Nan. Conheço minha família. Queria que você tivesse algo que eles não pudessem convencer você a abrir mão. Sim, disse eu. Me deixe ligar. A corretora era Sandra Voss, da Voss Premier Realty. Achei seu nome no anúncio que Marcos tirou do MLS. Ela atuava no mercado imobiliário há 16 anos. Ela havia anunciado o 412 Sycamore por $265 mil e, presumivelmente, estava gerenciando a venda até o fechamento em 26 de dezembro, sem saber que a propriedade tinha um coproprietário com a situação ainda não resolvida. Marcos a contatou por mim às 9h30 do dia seguinte. Ela me ligou diretamente às 13h14, senhorita Grant. A voz dela estava profissionalmente controlada, do jeito específico de quem está se recalibrando enquanto mantém a compostura. Entendo que pode haver uma dúvida sobre a propriedade do imóvel na Sycamore. Não há dúvida, eu disse. Sou coproprietária registrada. Meu nome está na escritura há 8 anos. Vou avisar o vendedor sobre a questão de propriedade antes de seguirmos. Tudo bem, respondi. Deixe a empresa que cuida da documentação do imóvel resolver. Ela desligou. Marcos me ligou 1 hora depois para confirmar. A empresa que cuida da documentação do imóvel foi notificada e o fechamento suspenso até resolverem a disputa de propriedade. Gerald Foss, o comprador, soube que a data de 26 de dezembro não era mais viável. Ele planejava fechar a compra de uma casa vendida como tendo titularidade regular, mas não era, nunca foi. Antes de contar o que ocorreu na manhã de Natal, quero deixar claro que não planejei um confronto, pois não sou do tipo de confrontar ninguém. Sou alguém que processa tudo devagar e com cuidado, preferindo documentação a drama. Acho que é porque trabalhei 12 anos em um setor onde só um aditivo contratual assinado garante o pagamento. Acordo verbal pode dar prejuízo. Passei 4 dias sem contato com minha família. Não liguei, não mandei mensagens, nem respondi ao e-mail da minha mãe ou perguntas que sabia estarem se acumulando. Eu não atendia. Passei 4 dias fazendo 2 coisas: montando a documentação com Marcus Ellison e esperando. O Natal amanheceu claro e frio. Fiz café na prensa francesa no meu apartamento em Asheville, com os grãos especiais que comprei para mim de presente adiantado, e sentei na cozinha para ver o sol nascer na serra. E pensei na Nan, como faço todo Natal, como faço toda vez que vejo uma varanda em volta da casa ou um bordo ficando vermelho, ela sabia. Era nisso que eu continuava pensando. Ela foi ao escritório de Leonard Shaw há 8 anos e registrou uma escritura em meu nome sem avisar minha mãe. Ela morou naquela casa por mais 5 anos mantendo o segredo, pois sabia que a família desfaria tudo se soubesse. Não deixou lembrança, mas um chão firme. Às 9h48, grupo da família. O grupo ao qual fui adicionada por engano, com 47 mensagens e a ordem da minha mãe para que eu não descobrisse, vibrava na animada manhã de Natal. Emoji de árvore do Brooks. Bom dia, família, do Nathan. Foto da minha mãe na mesa de jantar com pratos brancos, guardanapos vermelhos, velas brancas, centro de mesa com pinheiro e laranja seca. Ideia do Pinterest no dia de ação de graças. Contei 4 cadeiras na foto. Assim como conto vergalhões no desenho estrutural, com precisão e sem emoção, porque número é número. Enviei a mensagem. Feliz Natal. Sua corretora explicará o restante. Sem emoji, sem ponto de exclamação, sem amo vocês no final. Uma frase. Um ponto final. Coloquei o celular na mesa da cozinha e servi mais café. A primeira ligação veio às 9h49 na TAM. Deixei tocar até parar. Ele ligou de novo às 9h51 e 9h53 e mais 4 vezes nos 6 minutos seguintes. Minha mãe começou a ligar às 9h54. Observei o nome dela aparecer e desaparecer enquanto deixava cair na caixa postal. Aparecer e desaparecer, aparecer e desaparecer. Brooke ligou às 10h023 vezes. Depois passou para mensagens de texto. Meu pai, que se comunica principalmente por mensagens de 2 palavras e emojis de risada, mandou: ligue para sua mãe às 10h04 e ligue para sua mãe, de novo, às 10h11. Fui fazendo uma contagem no verso de um envelope. Às 10h47 da manhã, eu já tinha recebido 89 ligações. Por 3 natais, eles não conseguiram me ligar uma vez sequer para avisar o horário do jantar. Não conseguiam mandar uma mensagem. Não conseguiam deixar um recado dizendo: oi, só confirmando o dia 23, espero que você possa vir. Por 3 anos, recebi datas erradas, portas trancadas e uma mãe que só atendia no 5º toque dizendo: foi de última hora. Foram 89 ligações em menos de 1 hora. Guardei o telefone na gaveta da cozinha, virei a tela para baixo e saí para caminhar.
Marcus Ellison me ligou em 27 de dezembro com a atualização. A venda não foi concluída. Gerald Foss, que comprava o 412 Sycamore Street por $265 mil, soube pela empresa de seguro de título que não poderiam assegurar a propriedade devido a uma disputa de copropriedade não resolvida. O banco que financiaria a compra se recusou a liberar o financiamento. Segundo Marcus, ele já consultara seu advogado. Gerald Foss não era o vilão. Homem de 60 anos tentava comprar uma casa que minha mãe anunciou à venda. Segundo Marcus, ela não tinha autorização legal para anunciar o imóvel à venda sem o seu consentimento. Coproprietários não podem transferir toda a propriedade sem consentimento mútuo. Ela poderia, teoricamente, anunciar e vender seus 50% de participação, mas nenhum comprador vai querer comprar metade de uma casa, e nenhuma empresa responsável pela garantia do imóvel aceitaria isso sem a presença dos dois coproprietários. Então, o que acontece agora? Isso depende do que você quer. Ele fez uma pausa. Você tem várias opções. Você pode pedir uma partilha judicial para dividir ou vender a propriedade e repartir o valor entre os coproprietários. Você pode negociar diretamente com sua mãe um acordo em que ela compre sua parte pelo valor justo de mercado. Você pode não agir, manter sua parte na propriedade e esperar outra solução. Eu disse, ou posso ficar com a casa. Ele respondeu após uma pausa. Isso também é uma opção. Se você quiser ter a propriedade exclusiva, vai precisar comprar a parte da sua mãe. Pelo valor atual, isso equivale a cerca de $155 mil pelos 50% dela. Pensei na varanda ao redor da casa, no bordo, no galo de cerâmica e no círculo limpo no azulejo. Disse que precisava pensar. A conversa que acabei tendo com minha mãe não foi por telefone nem por mensagem, mas pessoalmente no estacionamento de uma Panera Bread em Cary, Carolina do Norte, numa tarde cinzenta de janeiro, porque é esse o tipo de desfecho que a vida real de fato lhe dá. Não foi um confronto dramático numa sala de estar, com testemunhas, mas num estacionamento, com copos de papel e minha mãe em seu casaco de inverno. Falei que sabia do grupo de mensagens e dos 3 natais. Eu disse a ela que sabia sobre a escritura, a venda, a distribuição dos valores, a aba amarela. Ela chorou. Não imediatamente. Primeiro, ela tentou, como sempre, reformular a situação como um mal-entendido de boas intenções, uma circunstância complicada sem intenção de causar dor. Quando mantive o rosto neutro e as mãos no copo, sem falar, ela parou de tentar reformular e chorou. Pensei muito sobre o que senti. Não foi satisfação nem triunfo. Era uma tristeza cansada e específica de alguém que teve confirmado algo que suspeitava há muito tempo e contra todas as evidências esperava que não fosse verdade. Não sabia, eu disse. Minha mãe me olhou. Ela sabia que você faria isso. Por isso ela registrou a escritura sem te avisar. 8 anos atrás, já sabia o que essa família era. Minha mãe ficou calada, não precisava responder. A resposta estava na mensagem 24. Assim estão as coisas agora. Marcus Ellison enviou em janeiro uma notificação extrajudicial ao advogado da minha mãe, expondo meu direito de copropriedade e pedindo partilha adequada ou um acordo para a compra da minha parte. O advogado imobiliário dela em Cary, cujo nome não vou usar aqui, respondeu em 2 semanas. Estamos negociando. A venda de $265 mil para Gerald Voss não ocorreu. Ele achou outro imóvel. Não o culpo por isso. Nathan me enviou 4 mensagens desde o Natal, 3 pedindo para conversar e uma em fevereiro dizendo: "Sinto muito por ter feito parte disso." Li todas, mas ainda não respondi. Não estou usando o silêncio como punição. Eu realmente não sei o que quero dizer, e decidi que não saber é um motivo aceitável para esperar. Brooke não entrou em contato comigo diretamente. Meu pai me enviou um cartão Hallmark com uma paisagem e mensagem genérica. Assinou pai e escreveu uma frase. Eu deveria ter dito algo. Ele também. Nenhum de nós disse. Ambas as coisas são verdade. Fui até a rua Sycamore, 412, em um sábado no fim de janeiro, com o bordo sem folhas, a varanda vazia e o galo de cerâmica provavelmente ainda no balcão da cozinha, embora ninguém morasse lá agora. A casa estava vazia desde a morte de Nan. Fiquei um tempo no carro na garagem. A tinta amarela desbotou em 3 anos e o corrimão precisava de pintura. A calçada da frente estava rachada por uma raiz e precisava de reparos. Tenho 12 anos de experiência em projetos de construção e sei como fazer esse serviço. Saí do carro, fui até a porta e usei a chave que Nan me deu há 8 anos, quando explicou sobre a escritura. Aquela que transferi de chaveiro sempre que troquei. Carreguei sem nunca usar. Entrei. O galo de cerâmica ainda estava no balcão. Sentei na cozinha da Nan, pensando no que ela disse. Queria que você tivesse algo de que eles não pudessem te convencer a abrir mão. Pensei sobre o significado de alguém que te ama ver sua família com mais clareza e, 8 anos antes, agir silenciosamente. Ela não me deixou só uma lembrança, mas uma casa. Quando o cartório registrou a escritura anos atrás, 2 nomes ficaram lá, silenciosos, aguardando o momento de serem necessários. O registro não esquece, apenas espera.